Sobre um assunto que também tem a ver com mulher na política. Alguns políticos de diferentes partidos estão discutindo agora mudanças nessas cotas, exatamente que a gente estava conversando, do fundo eleitoral para as próximas eleições. A alegação é de que existem muitas dificuldades em cumprir as regras atuais. Por exemplo, vale lembrar, como a gente está falando, que mulheres e negros têm que receber um valor proporcional à participação deles nas candidaturas. Segundo dados do TSE, muitos partidos ainda não fizeram o repasse das verbas para esses candidatos. É isso que a gente está falando. É difícil encontrar mulheres e negros que queiram participar do jogo eleitoral, que tenham potencial para isso. Aí vocês podem discutir o que vocês quiserem, que é estrutural, que é falta de educação, falta de educação política. Mas é um fato. Eu já participei também de um partido e uma coisa que eu posso assegurar é o seguinte: negros você tem um monte. A questão é, o partido quer colocar ele ou o partido vai colocar entraves para isso? Porque na parte, em relação às mulheres, tem uma cota para as mulheres, mas não tem como eu chegar e dizer que eu sou mulher, certo? Mas tem como o Felipe chegar e dizer que ele é negro. Hoje em dia tem. Porque é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Para muitos partidos, tem até aí candidatos fazendo um bronzeamento ridículo, artificial, que a gente já está vendo por aí. Eu não vou falar o nome também para não ter complicação. Sério? Esse eu não vi. Sério, depois eu te mostro, que tá maravilhoso o bronzeamento dele. Eu só lembro do Trump. Eu só lembro do Trump. Não, laranja. Mas tipo assim, não, ele até que fez legalzinho, ele ficou marrom. Depois do ficou marrom, até que ficou legal. Mas, tipo assim, no caso dos negros, é diferente porque muita gente que é parda, que também depende da hora pra você chamar o cara de pardo, tá ligado? Tem aquele cara que nem 6 horas da tarde ele é pardo, mas ele tá batendo o martelo de que ele é negro. Muitos partidos estão fazendo isso, porque quando a gente vai pôr a mesma regra e olhar assim e falar, irmão, tu não é negro. E você tá aí metendo o caô de que você é negro. Isso é verdade, inclusive para entrar na faculdade, rola muito. Entendeu? Mas tipo assim, no caso das mulheres é diferente, mas eu vi de perto, eu vi isso, ninguém me contou não. Eu vi os entraves, eu vi a dificuldade que muitos candidatos negros têm, e isso é em todos os partidos, né? A gente vê isso até no próprio PT, que paga tanto eu isso, eu aquilo, mas você vai ver que tem a matéria da Revista Oeste dizendo que o dinheiro destinado aos candidatos brancos foi maior do que aos candidatos negros. E para mim o certo era ser igual. Ah, negão, mas tal candidato tem mais chance que outro candidato. Não interessa. Para mim, se a democracia geral tinha que ganhar igual. Entendeu? O meu problema no caso das cotas é assim: tem negros que não querem? Tem negros que não querem. Eu sou um exemplo. Toda eleição, nego chega em mim e pergunta se eu quero ser candidato e tal, e eu não quero. Eu resolvi trabalhar só com a internet, só com a informação. Mas eu sei que também que nos partidos tem muitos negros querendo e tem muitas barreiras sendo colocadas. Por quê? Porque no caso dos negros, diferente do das mulheres, se o cara que é mais pardinho ali tomou um sol meio-dia, ele pode chegar e meter o louco de que ele é negro. Entendeu? Sendo que ele não é. Isso beneficia ele, você quer dizer? Exatamente, para ele poder cumprir a cota. Porque agora a mesma cota que está rolando com as mulheres está rolando com os candidatos negros. Eu tenho um número para trazer para você, Felipe, para voltar para a mesa. Em 2022, o número de mulheres candidatas é recorde, tá? 33,7%. O número de negros também é recorde, com 50,2%. Só que no dos negros dá para você dar um bronzeamento aí, ou seja, as cotas surtiram efeitos. O número de mulheres e negros que aumentaram nessas eleições, que estão concorrendo a cargo eletivo, demonstra que a política de cota eleitoral deu certo no Brasil. Felipe, por que isso é bom? Agora uma questão, colocar a mulher na política é bom? Agora vamos lá. Pode continuar. O que eu acho, sinceramente, é que a discussão está indo para o caminho menos relevante, tá? Que é o número em si, que é a questão formal, né? É importante negro e mulheres na política a fim de criarem uma política legislativa melhor do que tem hoje em dia. Por quê? Quanto mais mulher participando, quanto mais mulher participando, quanto mais negro participando, mulher no parlamento, é Cuba, é Venezuela, é Zimbábue, são só países, você pega os países mais corruptos. Não é exceção, os 3 primeiros são Cuba, eu pego aqui agora para você, mas os 3 países são os piores do mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante para fins democráticos. Então, eu estou falando que cota não presume ter políticas legislativas melhores, para termos leis melhores, a participação das mulheres e dos negros na política. Com certeza, não tem dúvida disso. Numa coisa eu concordo com o Felipe. No Brasil, quem manda são os cabeças de partido. E se, por exemplo, eu sou um cara que normalmente eu sou contra esse discurso de cotas e tal, eu não acho legal porque eu acho que divide.
Mas no caso da política, você tem um porém que é assim, se um dono de partido olhar pra tua cara e não for com a sua cara, é um abraço, filho. Você não vai se candidatar. Mas não é só ser negro, não. Não é porque não, qualquer um. Também. Não é porque você tá num partido, tá afiliado a um partido, que você já tem a sua garantia de que você será um candidato. Não. É feito ali dentro do partido quem vai poder ser candidato. O que pra mim é uma coisa muito errada. Pra mim, a partir do momento que você tá afiliado, você já deveria, já poderia estar concorrendo. O que Nesse caso, eu concordo com o Felipe quis dizer não foi isso, né? Ele quis dizer o seguinte, quando você tem uma mulher no parlamento, uma mulher no Congresso, ela vai entender melhor as questões das mulheres para defender os direitos das mulheres também. E levar isso para ser votado e pautado. Eu super concordo também. O homem não fica menstruado, o homem não sabe o que é cuidar de uma criança sozinha, o homem não sabe como é pesado a gente trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa. Então, se você tiver representantes femininas lá, elas vão poder ajudar as mulheres a ter mais leis a seu favor e tal. Isso eu concordo, é aquela política de representatividade. Isso. As cotas não são boas por isso. O que eu discordo na sua fala é que você começou falando que as cotas surtiram efeito, foram elas que fizeram aumentar. Eu não acho. Eu acho que foi um momento político. O que me fez ir para a política não foi a cota. Não é porque eu não estava nem aí para a cota, eu ia querer ser política e ponto. Nem sabia que existia cota, fui aprender tudo quando eu comecei a querer integrar na política. Eu acho que é a questão atual. Todo mundo despertou para a política depois que o Bolsonaro virou player. A cota completa todo mundo começou a querer saber, peraí, corrupção no PT, a gente quer mudar isso. Bolsonaro, quem é Bolsonaro? Vamos mudar o país? Vamos. Todo mundo hoje em dia fala de política, até meu filho. Márcio, eu vou te botar na discussão, senão você não fala, Posso só dar um dado antes de continuar? Pode. Porque o Felipe adora partir dessa premissa de que mulheres, quanto mais mulheres no parlamento, mais democrático ele vai ser. Então, eu vou te falar quais são os países que mais têm mulheres no parlamento atualmente. Primeiro lugar, Ruanda. Segundo lugar, Bolívia. Terceiro, Cuba. E quarto, a Nicarágua. Então, eu não estou falando que mulher é incompetente. Muito pelo contrário, nós temos mulheres excelentes no Brasil no parlamento. Ana Campanhola, Bia Kicis, entre outras. Agora, esse discursinho vai por água abaixo quando você fala que mais mulheres no parlamento presumem mais democracia. Esses dados isolados significam nada. Você tem que entender as não significa nada. Você está falando que o parlamento precisa de mais mulheres para que ele se torne mais democrático. Não, desculpa, Pedro, que eu estou falando o seguinte. Olha a groselhada que você mandou, eu acabei de trazer dados aqui. Quem é que está falando que mulheres no parlamento vai tornar mais democrático? O que eu estou falando é o seguinte. As leis, a formação da lei, a formação do processo legislativo será engrandecido quanto mais mulheres, quanto mais negros participarem do processo decisório. Como está em Cuba, na Nicarágua. Ponto final. Isso é um fato, não tem como negar isso. Como não tem como negar? Eu acabei de te dar os países que têm mulheres. Por que você acha que não tem... Por que você acha que o Bolsonaro votou contra lá a questão do absorvente para as mulheres? Porque ele não tem ideia, não tem mulher do lado dele que entenda a realidade da mulher no Brasil hoje em dia. Não é por isso. É isso também. Primeiro porque o projeto foi porcamente feito, ele começou lá com a Tabata da Amaral, depois foi uma outra mulher que Arredonda, Petra. Ele foi porcamente feito essa PL. Ela não tinha nem... Quando você faz uma PL, pra você que não sabe, Felipe, que deveria saber porque você trabalha com marketing político, você tem que falar na tua PL da onde vem esse dinheiro. Nesta PL não existia, ela não sabia de onde tirar recurso para financiar esses absorventes. Para quebrar esse argumento é mais fácil ainda. É só lembrar que a Dilma Rousseff foi eleita e ela não fez a mesma... Perfeito. Cadê os absorventes gratuitos? Ela também menstruava. De 6 anos da Dilma Rousseff, voltou o discurso e o PT. Não é o PT, é a Dilma Rousseff presidenta. Então. Entendeu? É diferente. Mas vamos pro campo das ideias. Não rebaixa a Dilma Rousseff, não, que ela foi presidente. Eu vou ter que fazer advogado de defesa, não fala. Eu vou tentar sempre ser o conciliador aqui, no contexto, porque você não está muito bem de conciliador, não. Eu concordo com o Alessandro. Não estou defendendo, eu estou explicando os conceitos de comunismo e socialismo. Tentei explicar para que a gente não brigue dentro de casa. Agora, o Alessandro falou uma coisa muito importante. Eu também passei por uma situação que eu fui candidato e o partido que eu fiz parte, todos os recursos foram para promover os candidatos que o dono do partido, em aspas, determinava. Então, hoje, um partido político, além desse fundão partidário de 5 bilhões e 7 milhões aí que eles têm para... Eles querem o seu voto, que é o seu voto, porque cada voto representa mais ou menos R$100 no fundo do caixa na próxima eleição deles. Então, a grande sistemática que a gente tem que tentar combater é justamente esses recursos, para onde que eles vão e para quem vão. Porque o candidato Alessandro, o candidato Márcio, ele não tem a mesma verba desse fundo partidário, ou a candidata Carla não tem a mesma verba. Então,
existe sim um abuso do poder econômico pelos caciques que têm dono, todos os partidos políticos têm dono, e aí a gente fica à mercê de uma confusão de Lula e Bolsonaro e não sei o quê, sendo que são esses caras, donos dos partidos, das ideologias, que pregam e não realizam as coisas que precisam ser feitas dentro de casa. Porque tinha que começar o projeto dentro do próprio partido. Então, assim, se eu vou falar em cota, tinha que ser dentro do próprio partido. Se eu vou falar em recurso, é dentro do próprio partido. Mas quando você vai se filiar num partido e vai procurar apoio do seu partido para sua candidatura, você vai ver quanto dinheiro vai para sua candidatura. Às vezes zero.